Gente, hoje nós vamos falar aqui com o Manuel, que já está prontinho aqui, né? Ah, é um prazer te receber. Nossa, minha ficha já está aqui. Prazer é meu. Vem cá, querido, tudo bem com você? Grande prazer estar aqui com vocês, viu? E olha, que assunto gostoso esse. Delicioso. Antes o pessoal falava assim que o consumidor que mandava, né? O cliente que sabia de tudo. Continua esse papo? Na verdade, o cliente tem que ser o centro de tudo. O cliente é a razão de ser de qualquer pequena empresa, pequeno empreendedor, um artesão, ele faz a sua obra para o cliente. Então é assim mesmo, a gente tem que agradar o cliente. Temos que agradar sempre o cliente. Eu acho que é fundamental a gente entender quem é o nosso cliente. Eu vejo muitos pequenos empreendedores e até artesãos que iniciam um trabalho sem definir com clareza quem é o seu cliente. E isso é fundamental, a gente entender o perfil do nosso cliente, até que valor ele está disposto a despender para comprar uma peça, onde que ele vai usar aquela peça, né? É na casa dele, é no escritório, qual é a faixa etária dele, como que fica mais fácil para ele poder adquirir, né, a minha peça, vai ser pela internet, vai ser numa loja. Manuel, né? Aqui a gente fala sobre artesanato, né? Então o artesão ele também precisa descobrir o público-alvo, porque o artesão ele trabalha com N técnicas. Como que ele faz para descobrir? Então, eu acho que hoje em dia, por exemplo, existem múltiplos tipos de artesanato. Né? E é fundamental, eu acho que a gente descobrir sim, porque assim, a gente pode atender muitas pessoas, a gente não precisa restringir, mas a gente tem que ter um foco principal. Né? Quem vai adquirir a minha peça? É um público mais feminino ou é um público mais masculino? Né? Qual que é o tamanho do bolso do meu cliente? Né? Qual que seria uma faixa de preço adequada até para o artesão, porque eu vejo muitos artesãos trabalhando de uma maneira, às vezes sem um planejamento, sem saber exatamente quanto gasta para desenvolver aquele trabalho. Mas uma coisa acontece, Manuel, o artesão ele está sempre em busca de feiras. Sim, né? Então tem muitas feiras de artesanato no Brasil e o artesão está ali, está em busca de feiras. E muitos já estão trabalhando online, também tem a sua página, trabalha bem as suas redes sociais. Eu tenho percebido isso muito no Instagram, né? Tem muita gente já. Né? E ali, nesse contato de feira, ali numa venda, ele consegue ter um contato mais próximo com o seu cliente? Como que ele faz isso? Com certeza. Eu acho que, em primeiro lugar, se conectar emocionalmente com o seu cliente. E eu acho assim, eu acredito que nenhum artesão vai ser realmente bem-sucedido se ele não for apaixonado pelo que ele faça. Né? E se ele é apaixonado pelo que ele faz, ele naturalmente conta boas histórias sobre a arte dele, sobre o trabalho dele. E quando ele conta uma história, ele se conecta ao outro. Deixa se conecta de ao cliente. ser a peça que ele está fazendo, né? Vai muito além. A técnica que ele usa, né? Ele contar um pouco sobre a técnica, sobre os materiais que ele usa, ele significar isso. Né? Por exemplo, eu vejo muitos hoje artesãos trabalhando com matérias-primas, né? Frutos de reciclagem ou que tem um trabalho bonito, até ecológico e tal. E eu acho que contar isso, ressignificar isso, a partir do momento que você conta, por mais breve que seja, a história do seu trabalho, você se conecta ao outro. Né? E a partir do momento que você se conecta, o outro está mais aberto. E a partir do momento que ele conhece a história por trás do trabalho, o trabalho tem muito mais valor. Exatamente. E como que a gente faz, por exemplo, falei isso para você das feiras, né? Como que a gente faz para contar essa história, às vezes num stand assim de 3x3, por exemplo? Você teria uma dica? Esse eu acho que é um grande desafio, porque às vezes nessas feiras há uma concentração de gente num dado momento, num pequeno espaço de tempo e tal, ali um ou outro e tal, mas eu acho assim, é importante a gente, o artesão, eu acho que como um artista que ele tem que ter sensibilidade de perceber o real interesse das pessoas tal, e muitas vezes a pessoa está ali, né, olhando tal, ele identifica ali. Você gostaria de saber um pouco mais da história por trás desse meu trabalho? De repente fazer um pouquinho, né? Ter a experiência de fazer ou de ensinar. De ensinar, eu acho assim... É uma experiência. É uma experiência. Eu acho que a gente ressignificar, em vez de a gente estar vendendo apenas um produto, um bem material que você pega, que você toca tal, você criar
por trás disso uma experiência. E nessas feiras você consegue de repente criar ali, mesmo num pouco espaço físico que ele dispõe, criar alguma experiência, né, um workshop, né, em determinado horário, quem quiser aprender um pouco dessa técnica, comigo eu vou estar aqui dando algumas dicas, tal, quer dizer, você já está tá indo além do produto, né? Você está entregando uma experiência. Uma técnica com criatividade, assim, fideliza o cliente? Muito, muito. A criatividade, eu acho que é um dos elementos que mais atrai a atenção das pessoas, né? As pessoas, de uma forma geral, são muito curiosas. E quando você apresenta, né, o algo por trás daquela nova técnica, algo criativo e tal, naturalmente as pessoas se interessam. Você sabe que as minhas amigas, os artesãos, né? Eu sou apaixonada por esse meio, esse mundo. Eu também. E eu gosto muito porque elas são muito carinhosas. Recentemente eu recebi uma peça que veio com um cheirinho gostoso, que veio com mimo, sabe? Isso também é uma experiência com a pessoa? Sem dúvida alguma. Com o cliente? Sem dúvida. A Universidade de Harvard, há 12 anos atrás, concluiu uma pesquisa que diz que quando a gente ativa os 5 sentidos, visão, tato, olfato, paladar e audição simultaneamente, né, o nosso organismo começa a provocar os chamados hormônios do prazer. E a gente provoca uma sensação de bem-estar no cliente. E por que uma peça de artesanato não pode provocar isso? Porque ela já tem naturalmente o apelo visual, o apelo tátil. Vocês estão ouvindo isso? Essa dica que você falou, né? Esse exemplo que você deu do cheirinho, de você colocar um mimo, né, com de repente uma marca olfativa. Por que não o artesão criar uma marca olfativa própria? Né? Alguma coisa às vezes até natural, com algum tipo de erva aromática, enfim, né, que você possa criar isso. Que sempre vai lembrar. Que sempre vai lembrar. Eu tenho um exemplo de uma amiga minha que ela trabalha algumas peças específicas de artesanato e tal, mais ligado a batizados, específico de batizados. E o que ela fez, né? Ela até, recentemente o marido dela foi para Israel e trouxe para ela a água do Rio Jordão. E ela está colocando, lógico, pequenas gotinhas da água do Rio Jordão. Quer dizer, ela está, de certa forma... Muito simbolismo. Transpondo, lógico, todo o simbolismo, é muito mais o simbolismo, mas transpondo todo o significado, né, do batizado, da origem do batismo, né, de Jesus no Rio Jordão, para os produtos dela. Né? E ela coloca uma essência, um cheirinho. Em alguns casos, dependendo do local da entrega, ela manda também um mimo, um pequeno docezinho caseiro, ou seja, que provoca todos os sentidos, né? Gente, que coisa gostosa, não? Eu desejo que nessa conversa, você que está aí nos acompanhando, vai pensando também, vai pesquisando. Sim, porque para ser certeiro, a experiência tem que ser certeira. Tem que ser certeira. Né? Não pode ser uma experiência negativa com o seu cliente. Com certeza, né? Então, para ser uma experiência certeira, assim, e que vai agradar de verdade, precisa fazer uma pesquisa, não precisa? Com o seu público específico. Precisa entender cada vez, em cada interação, a dica que eu dou é o seguinte, em cada interação com o seu cliente, seja ela através de uma rede social, ou seja ela pessoalmente, né, que é muito mais rico, pergunte, tenta descobrir quais as motivações dele de estar comprando aquela peça, né? Tenta descobrir preferências, tenta descobrir como que ele vai usar aquela peça, onde ele vai colocar aquela peça, onde ele vai usar como decoração, ele vai usar como presente, né? É fundamental. Porque às vezes a gente corre o erro de pensar na gente, não, eu gosto, então o cliente vai gostar. Mas essa pesquisa, gente, é a respeito do seu cliente. E eu conheço muitas artesãs que falam isso, nossa, eu jamais ia imaginar, né, que isso ia fazer tanta diferença e o crescimento que dá também nas vendas. Sem dúvida. E às vezes é uma coisa que não é muito a sua cara, mas é a cara do seu público. É verdade. Precisa ver isso. Né? Isso que você falou, Beth, realmente faz muito sentido. Eu vejo muitos artesãos que eles focam muito apenas no que ele gosta. Né? E às vezes ele vai se restringindo, porque ele vai fazendo só aquilo, né? Sem de repente ouvir feedback, sem ouvir o cliente, né? Porque o cliente ele pode te dar várias ideias, né? Sem ele perceber, ele pode estar numa conversa, ele pode estar dando vários insights, várias ideias para você de repente melhorar ou criar novos trabalhos, né? A partir dessa informação.
Gente, nosso convidado de hoje, o Manuel, que está aqui, ele faz esse tipo de experiência, por isso que ele está aqui conversando com a gente, uma experiência de viajar, de sentir outras comunidades, outros países, assim. Me contaram recentemente que você esteve visitando um país que tem o Ministério da Felicidade. É verdade. Então, se a gente provocar felicidade no nosso cliente, acertou. Experiência está garantida. É verdade. Eu acho que a gente tem que provocar boas emoções e sensações no outro, nas pessoas para as quais a gente trabalha, para quem a gente vai entregar o nosso produto, o nosso serviço. E essa é a essência do marketing de experiência. Provocar boas emoções e sensações no cliente. Então, eu acho que a dica, né, eu acho que em cima disso que você falou, para os artesãos de uma forma geral, é pensar que tipo de sensação e emoção eu tenho provocado com o meu trabalho para o meu cliente. Mesmo a partir daí. Vamos dar um exemplo assim, se a pessoa vai comprar uma peça que é para o enxoval do filho dela, né? Uma plaquinha de porta de maternidade, por exemplo, ela vai ver muito tempo. Então a experiência tem que ser boa. Tem que ser porque boa. Ou ela vai conviver muito tempo com a sua peça, né? Então que seja algo muito agradável. Né? Só que junto a isso, essas boas experiências, todo mundo tem que lucrar. Tem que lucrar. Não, então, e é por isso que é fundamental entender o perfil do seu cliente e até que ponto, até qual o valor limite que ele está disposto a pagar por aquilo. Para você, a partir dessa informação, trabalhar os seus custos para poder preservar a sua margem de lucro. Né? É fundamental. O lucro é fundamental para que ele consiga melhorar ainda mais o seu trabalho, trazer esses pequenos mimos, né, que você já se referiu, que tem custo, evidentemente, mas colocar tudo isso na ponta do lápis, para ele entender exatamente qual o custo e quanto que ele ganha de fato em cada peça, em cada obra que ele comercializar. Para ser aquele famoso ganha-ganha. Né? Quem dúvida. comprou está feliz, está ganhando, e o outro que vendeu também está ganhando. Está todo mundo feliz. Todo mundo feliz. E qual que é a vantagem do artesanato de uma forma geral? O artesanato, ele trabalha muito o sensorial da pessoa, né? O visual, principalmente, ele é muito visual, tátil, tal, são os dois apelos maiores, tal. E isso, de uma forma geral, é muito subjetivo. Né? Então, quando você agrada aos olhos de uma pessoa e, sobretudo, né, quando você conta uma boa história, né, e você consegue, de alguma maneira, valorizar aquela peça em alguns reais, que você multiplicando pelo número de peças que você comercializa ao longo do mês, né, pode te dar um ganho bem interessante. Isso mesmo. Gente, marketing de experiência, tá bom? A conversa foi deliciosa aqui com o Manuel. Precisamos retomar, inclusive. Sim, falar das viagens. Eu acho que tem muita coisa para conversar, eu não quis assim. Mas eu quero que você que está nos acompanhando aí, de repente, entre mais, pesquise mais sobre isso, sobre o marketing de experiência, porque vai fidelizar o seu cliente, viu? E o artesão brasileiro, a gente sabe que já é criativo mesmo. Muito, que por já natureza. gosta de agradar, não é mesmo? Eu participo de muitas feiras, eu vejo aí o carinho e o capricho. É verdade, viu? É verdade. Prazer muito grande ter prazer você foi aqui meu, com a gente, viu? Obrigado, Tudo de bom, muito obrigado viu? pela oportunidade.